A história bíblica nos é conhecida. Eu sei que você, em algum momento, já ouviu falar da história de Esaú e da história de Jacó. O grande desafio é a gente compreender o que esse texto, que nós já lemos no Velho Testamento e no Novo Testamento, traz como ensinamento para cada um de nós. Esaú e Jacó são os dois filhos gêmeos de Isaac. E nós olhamos para o texto e nós vemos que tem aqui uma tramóia, tem aqui um desacordo, tem aqui uma postura incorreta dessa família. Aliás, qual família que não tem desacordos, que não tem, em algum momento, desencontros? Qual família que cria 2, 3 filhos, que não vê nos filhos atitudes diferentes, mesmo sendo eles criados da mesma forma, da mesma maneira, debaixo do mesmo lar, com os mesmos pais, ou não, vítimas talvez de um divórcio, de alguma situação assim. Mas é a família que, em face aos tempos modernos, tem tantos desencontros. Qual família que não enfrenta problemas N's, que nós poderíamos numerar, na criação de filhos? Aliás, criar filhos é o nosso desafio, principalmente quando nós estamos falando de geração. O desafio hoje de manhã é falar sobre ser luz para a cidade através das novas gerações. A geração que nós estamos nominando aqui, isso é tão importante. A geração que nós estamos dizendo que precisa ser na cidade exemplo. A geração que nós estamos dizendo que precisa ser na escola exemplo. A geração que nós estamos tantas vezes chamando a atenção e dizendo precisa ser em casa exemplo, precisa ser na rua exemplo, precisa ser na faculdade exemplo. O desafio é como ser exemplo diante de tudo isso. E aí nós olhamos para esse texto e vemos aqui uma geração já de Esaú e de Jacó marcada por uma ação extremamente controversa. Nós lemos o texto e há um momento onde Esaú chega cansado e está com fome, comum até então. E quando ele chega com fome, o texto narra para nós que Jacó tinha então um prato preparado de um ensopado muito gostoso. Qual o irmão que já não chegou em casa e a irmã tinha feito um miojo? Mas ele está com muita preguiça de ir lá e fazer um miojo. Fazer um miojo é simples, não é, Caião? Dá para fazer? Miojo é simples. Ou tem alguém que não sabe fazer? É muito simples, não tem segredo nenhum. É 3 minutinhos. Não precisa de mais nada. Aliás, hoje tem até os que já estão temperados. Você não precisa nem colocar sal. Só que, no caso bíblico, tem uma diferença. É um guisado. O texto diz que é uma refeição assim que deve ter cheirado muito bem. E eu não sei exatamente as reais intenções lá no fundo, profundamente no coração de Jacó. O que de fato passou no coração naqueles dias, quando ele preparava aquela comida. Eu sei o que o texto bíblico nos diz, que Esaú chegou e ele então sentiu aquele cheiro, e no primeiro momento ele não pensou outra coisa. Ele disse: olha, me dá um pouco dessa comida aí que ela está muito cheirosa. Me dá um pouquinho desse miojo aí que está muito gostoso. Me dá um pouquinho desse alimento. E aí,
biblicamente nós vamos descobrindo que agora nós sabemos o coração de Jacó, porque o coração de Jacó agora começa a atrair, de fato, a ele mesmo. Nós vemos o texto que Jacó então disse: não, eu te dou um pouquinho dessa comida aqui, mas tem um negócio seu que eu quero. E aí, a partir disso, muitas coisas vão acontecer na vida desses dois irmãos. Nós não vamos dissecar o texto. Em outro momento talvez eu possa pensar um pouco mais profundamente nele, mas dá para se tirar aqui algumas ideias, e dentre elas pensar que muitas vezes, isso eu coloquei na apostila para que você pudesse ler depois, muitas vezes nós abrimos mão do nosso privilégio espiritual para satisfazer as nossas próprias necessidades, as nossas ambições pessoais. Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que é mais sagrado para nós, para cometer um pecado? Quantas vezes eu não ouço a voz de Deus, porque eu estou interessado em alguma coisa que para mim brilhou mais, e aí eu abro mão das coisas do alto, para viver, quem sabe, um namorico, uma relação sexual, para viver, quem sabe, uma viagem no uso de uma droga ilícita, para viver, quem sabe, um ato profano X que você pode cometer. Aí o autor de Hebreus nos diz, chamando a atenção: não sejam, ou ninguém seja, fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. A ideia de fornicário e a ideia de profano aqui, talvez até extrapolando a ideia de fornicação, que estaria ligado então ao ato sexual, e é aqui uma palavra que nos dá a intenção, nos dá a visão de você estar fora do âmbito sagrado, é você estar fora daquilo que é sagrado. Não seja você, ninguém seja aquela pessoa que esteja fora do âmbito sagrado. Não seja você uma pessoa que esteja fora dos propósitos de Deus. Não seja você uma pessoa que esteja fora daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não seja você uma pessoa fora daquilo que o Senhor preparou para você. Ora, o texto nos dá a ideia então de que Esaú desejou aquele negócio, e Jacó aproveitou daquele momento e lhe fez uma proposta, e ele não levou em consideração o fato de que a primogenitura era para ele algo que ele não podia abrir mão, que ele não podia vender, que ele não podia trocar por nada, que ele não podia se deixar ao luxo de perder aquilo que era tão importante para ele. Da mesma forma nós aplicamos isso na nossa vida espiritual. O que você tem aberto mão nos últimos dias? Como você tem lidado com aquilo que é mais sagrado para você? Com as suas experiências espirituais, com as coisas que foram ensinadas a você, com aquilo que foi dito para que você tivesse consciência de fazer o bem e você não faz? O que você está fazendo, por exemplo, com a fé que foi plantada no seu coração? O que você está fazendo com aquilo que os seus pais te ensinaram lá atrás, quando eles investiram na sua vida? Alguns de nós aqui, adolescentes, jovens, nascemos num lar genuinamente cristão, um pouco diferente da minha história. Eu me converti com 14 anos. Até os 14 não tinha nem noção. Na verdade, na minha casa eu fui o primeiro que experimentei o processo de conversão. Então não tinha nenhum outro tipo de leitura bíblica, de devocionais, sabe essas coisas que talvez na sua casa aconteceu ou acontece até hoje. Então eu não tive esses privilégios, mas alguns de nós nascemos num lar evangélico. Os nossos pais ensinaram, cantavam historinhas para nós. As primeiras musiquinhas infantis que eu fui aprender foi quando eu estava ensinando as crianças. Eu tive que aprender as musiquinhas, porque com 14 anos, assim que me converti, logo eu entrei de cabeça naquilo que eu entendia ser o chamado de Deus para mim. Já fui ensinar as crianças, já fui ouvir as histórias, aprender as músicas para cantar para elas. Mas alguns de nós aqui, como os meus filhos, por exemplo, cantam as musiquinhas desde a barriga da mamãe. Estão cantando há muito tempo. O Joãozinho já está orando de manhã.
Aí a mamãe repete: Senhor Jesus, ele, Jesus, fala, guarda esse dia, cortado as palavras, mas ele já está orando, pequenininho, sendo ensinado dessa forma. Contudo, o que nós estamos fazendo com esse ensinamento, com essa fé que foi dada para nós? Aí, o texto narra que então chega aquele prato de lentilhas gostoso, Esaú então está com muita fome, e Jacó então vem segurando aquele alimento, e ele então oferece, e Esaú come, e ele diz: isso aí para mim não vai ser muito importante. Tá bom, é seu. Essa escolha de vender o que lhe parecia mais importante foi decepcionante. E depois você pode ler o texto que nós colocamos mais na apostila, para você compreender de fato os detalhes desse texto. Essa escolha decepcionante é aquele momento onde nós vamos descobrir que Esaú vendeu a sua inocência, vendeu os seus valores. Vou dizer uma coisa para você: você estudante, você jovem, como você está lidando com aquilo que é mais precioso para o seu coração? Eu me casei virgem, e quando eu entrava na sala de aula, para poder dizer para os meus alunos alguma história, ou alguma ministração religiosa que fosse, alguma palestra, e a gente conversava sobre sexualidade, e você falava isso, os olhos daqueles meninos, tipo assim, te condenavam, dizendo: como assim? Falar de virgindade, por exemplo, você vai vender a sua inocência? Você vai se entregar para o seu namorado? Você vai se entregar para a sua namorada? Você vai deixar seu corpo ser profanado? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque me parece, literalmente, que esse é o nosso prato de lentilhas. Quando eu leio o texto de Gênesis, esse me parece o nosso ato profano. Quando nós estamos pensando no que eu estou entregando para conquistar alguma coisa. Se você me ama, então você tem que transar comigo. E quando nós fazemos isso, é o meu prato de lentilhas. Quando eu estou fazendo isso, é a venda da minha inocência. Quando você, para ser amigo da turma, ou quando você, para ser, quem sabe, quisto pelos outros, você, por exemplo, aceita usar um baseado. Ou você vai para a festa, mas você nunca bebeu, você nunca experimentou um álcool. Na sua casa não tem esse costume, mas lá, você, para se incluir, você faz. Ou como muitos outros adolescentes e jovens que entram no costume dos outros. Por exemplo, a moda e o costume é se cortar. Aí a colega corta, eu também me corto. É uma forma de chamar atenção. Alguns não estão querendo morrer nada, não estão querendo suicídio nada, mas ele faz para chamar atenção. Agora, claro que eu não estou ignorando o grito e o sinal de socorro que alguém está dando, né? Nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo que às vezes alguém vende os seus valores. E aí Esaú tampouco valorizou a sua primogenitura. Ele entregou aquilo por livre escolha. Ele optou por trocar a bênção de Deus por prazeres momentâneos e efêmeros, passageiros. Nós também abrimos mão das coisas que Deus tem nos dado. Basicamente o texto, ele explicita isso. Algumas vezes por uma amizade interesseira, por uma alegria passageira, por uma visitinha na sua casa para desestruturar a sua fé. Sabe? Quando o namoradinho vai na sua casa, ele sabe que seu pai e sua mãe não estão lá. Ele sabe que eles estão viajando. Sabe as festinhas? Sabe esses movimentos? Eu recebi um homem já, foi meu aluno, mas já com 20
26 anos, 27 anos de idade, já sabe, já formado, já com sua vida, uma família rica, e já com todas as suas conquistas, e ele manda uma mensagem para mim, altas horas, há pouco tempo isso, altas horas já da noite, e ele diz, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você. Aí, eu vim aqui, foi na minha casa, nós subimos lá no escritório, e ele foi abrir a vida dele, eu não aguento mais, vender a minha inocência, vender os meus valores, vender a minha vida. Nesse momento, por exemplo, os meus pais não estão em casa, mas nessa semana eu já fiquei com não sei quantas meninas. Essa vida para mim está muito vazia. O que eu faço? Eu preciso de ajuda. Um garoto, um homem de 26, 27 anos, dando um grito de socorro e dizendo, eu não aguento mais isso. Dizendo, me ajuda. Então, o texto caminha para nos mostrar que, a semelhança de Esaú, nós somos uma geração que está vendendo os seus valores. Nós precisamos pensar nisso, tá? Porque o grande desafio de ser pai, e eu sou pai de 2 meninos, o grande desafio de ser pai é começar a ensinar para eles, através do nosso exemplo, através da nossa vida, o que eles precisam ser. Mas isso só não é suficiente. Nós vamos precisar nos esforçar mais, porque o Felipe ainda passa a maior parte do tempo comigo e com a mãe, ainda passa. Mas eu sei que muitos dos nossos filhos adolescentes passam muito tempo fora de casa. Eles vão para o ensino médio às 7 da manhã, mas eles já levantam às 5, eles já tomam um banho, e eles já saem de casa para chegar às 7 no ensino médio, eles ficam a manhã inteira, à tarde eles têm revisão, eles têm não sei mais o que lá, mais não sei o que lá, lista não sei de quê, eles saem de lá 19 horas. Algumas vezes, quando eles saem de lá 19 horas, eles têm outras atividades. E aí eles chegam em casa por volta já de quase 9, 10 da noite. É essa a rotina dessa molecada. E aí eu preciso, até antes de entrar no que eu me propus, fazer você pensar. Se nós não estamos oferecendo um prato de lentilhas, nós próprios pais, não estamos oferecendo um prato de lentilha para os nossos filhos. Nós precisamos começar a pensar se nós não estamos dando para eles um alimento que vai enganá-los lá na frente, que vai fazê-los vender aquilo que lhes é mais precioso. Então nós somos uma geração cheia de desafios, e basicamente nós precisamos pensar o que nós vamos fazer com esses nossos desafios. Como é que você vai lidar com seus filhos? Nós estamos escolhendo os cursos para os nossos filhos. Nós estamos dizendo para eles o que eles têm que fazer. Nós estamos dizendo para eles o que dá mais dinheiro. Nós estamos ensinando para eles que eles têm que crescer para ganhar, para ficar rico. E aí, o que vai ser dessa molecada lá na frente? Um garoto que também bateu na porta, desesperado, já na metade do curso, disse para mim, não quero mais esse curso. Aí eu penso assim, pelo amor de Deus, você tinha que estar falando isso para o seu pai e para a sua mãe. Você não tinha que estar falando isso para mim. Não, eu não quero mais fazer esse curso, eu cansei desse curso. Você tinha que falar isso para o seu pai. Vai lá e fala para ele. Mas ele não consegue falar isso para o pai. Ele não tem acesso com o pai, ele não tem acesso com a mãe. A mãe, o tempo é muito curto. E aí vai lá nós orarmos, vamos conversar sobre o porquê que ele não quer. Vamos tentar achar os porquês. Vamos tentar achar as dificuldades que ele estava encontrando. E aí no meio da conversa, talvez lá com quase 2 horas de conversa já, nós chegamos à conclusão que de fato ele não queria mesmo. Eu cheguei à conclusão, junto com ele. De fato não é isso mesmo não. E agora? Não, agora eu vou voltar para o cursinho.
Então assim, olha que decisão, já na metade do curso, estudando na Universidade Federal, com todas as conquistas, aí de repente descobre, não quero. Graças a Deus, no caso desse moleque, deu certo. Ele voltou, hoje é um garoto bem sucedido, já cursando o doutorado na área que ele escolheu depois. Agora pasmem, ele fazia música, saiu da música e foi para a engenharia civil. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Aí eu olhava para ele e dizia assim, mas garoto, você é um excelente músico. Porque esse moleque tocava na banda da escola junto comigo. Estava lá na banda da escola. A vida foi o piano. Se entregou o tempo inteiro. Tinha um piano em casa. Nossa, quantos talentos aquele moleque tinha. Aí ele chega diante de mim e diz, não, eu não quero música. Eu quero outra coisa. O que você quer? Engenharia. E eu disse, ferrou. Agora ferrou. Porque esse moleque voltar para a faculdade, voltar para o cursinho, para poder se preparar, para poder ser um engenheiro, com tanta disputa, com tanta concorrência, será que ele vai dar conta? Ele vai ter emocional? E aí a gente chegar à conclusão de dizer para ele, agora você vai lá falar com sua mãe e com seu pai. Depois dessa conversa, eles têm que aprovar isso. Tá bom, no caso do moleque deu certo. Mas e no caso de muitos dos nossos filhos que estão fazendo um curso e eles vão chegar à conclusão de que eles não querem isso. Não foi para isso, isso aí alguém me empurrou. E eu nem vou entrar aqui em consideração de quais são esses cursos e quais são os mais valiosos, porque eu posso cometer alguma injustiça. Muito bem. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas propostas que eu pensei nessa manhã, quando eu estou dizendo de olhar para essa geração. Como é a nossa geração? Quais são essas gerações? Em qual geração nós estamos? E como eu vou olhar para essas gerações? Primeiro, vamos pensar um pouco. Basicamente, os nossos dias, da geração que nós estamos vivendo, é uma geração inquieta, é uma geração curiosa. Não é assim? Ou seu filho não é curioso? O meu é. Os meus dois são curiosíssimos. Eles já nasceram assim, querendo mexer nas coisas. Algumas vezes até eu posto lá o João Pedro, que desce a porta do armário, pisa na porta do armário, sobe na pia e está lá mexendo nas coisas, por um segundo de deslize que você tem. Ou que escala a escada e dá uma risadinha, uma olhadinha para você, rindo da sua cara. Curiosíssimos. É uma geração do touch screen, ou seja, rápido, aperta, já sabe. Os nossos filhos já sabem fazer isso. Eles já sabem. Eles já conseguem rapidamente pôr o dedinho lá, porque eles já nasceram com essas telas das mãos. O primeiro celular que eu tive era um celular usado, Marco Túlio, desse tamanho assim, era um tijolo grande. Vocês tiveram desse também. Os nossos filhos não. O celular deles é o mais moderno possível. Nem vou mostrar o meu, porque eu sei que alguns aí os de 256 gigas, que cabe tudo que você quiser dentro dele. O iPhone ou o Samsung da última geração. Eles querem isso. Eles precisam dessa rapidez. Eles precisam da melhor câmera, porque eles são a geração que é a geração do touchscreen. Olhos ligados nas várias telas. Nós estávamos fazendo um curso para lidar com uma ferramenta de preparo bíblico, muito importante, e que é o nosso Logos, Cláudio? E aí o professor estava ensinando para a gente, assim lá, a gente aprendendo a lidar com aquela ferramenta. Aí ele diz assim, então eu, quando estou estudando, eu abro 5 telas. Uma tela daqui, uma tela no meio, uma tela de cá, uma tela de cá. Então eu olho esse texto aqui, aqui, aqui. Aí eu leio aqui, 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 aqui lá. Eu falei, meu Deus, não é para mim. Abrir esse tanto de tela aí vai dar confusão. Só que eu sei que os nossos filhos conseguem fazer isso. Eles conseguem ouvir a música e estudar
a lição, e você fica desesperado. Menino, desliga essa música aí. Mãe, mas eu estou estudando. E eles conseguem ouvir aquele negócio lá no ouvido o tempo inteiro e estudar. Só que você não está muito habituado a isso, né? Então, olhos ligados às várias celas. Eles são imperativos. Em algum momento, alguém já disse para você que o seu filho é hiperativo. Mas eu nunca vi tantos meninos. Parece que todas as crianças do departamento infantil são hiperativas. Viu, tia Nena? Todos. O diagnóstico lá é de hiperativismo mesmo. Todos eles. Aliás, talvez nós vamos ter que conversar no conselho de comprar, quem sabe, alguns comprimidinhos, né? Para a gente já ter disponível lá na estante, para quando chegar já dar uma Ritalina. Menino, lá no portão, Ritalina B. Esse aqui é a Ritalina C. Esse daqui é mais hiperativo, então dá 5 Ritalinas para ele, porque ele dorme durante a apresentação lá atrás, né? É assim. Os nossos filhos adolescentes, eu me lembro de uma cena que aconteceu comigo. Eu estava dando uma aula e os meninos tinham aquele negocinho de jogar aquela bolinha. Aliás, a TV ensina isso, né? Mas tá bom. Tá jogando a bolinha. Aí eu entrei na sala de aula, eles estavam muito agitados naquele dia, e jogando bolinha. E eu estou aqui apagando o quadro e tem umas bolinhas voando. Aí você vira, sumiram as bolinhas. Aí você vira, você percebe as bolinhas voando. Aí eu falei, eu vou deixar o microfone um pouquinho, porque a cena foi exatamente essa. O cesto estava cheio de bolinha. O cesto de lixo. Você tinha que tacar a bolinha. Já era quintal. Tacar a bolinha, abre lá, bolinha. Meu Deus, você sabe. Eu regalei meu olho, você sabe. Peguei as bolinhas. Vocês querem bolinha? Irmãos, todo mundo parou. Eu acho que eles pensaram assim: ele enlouqueceu. Vocês são imperativos, não são? Hoje eu vou ficar mais imperativo do que vocês. O médico não me diagnosticou com hiperativismo, não, porque na verdade, na minha época nem tinha isso, né? O hiperativismo lá em casa, meu pai faleceu cedo, mas o meu avô cumpria assim, meio que um papel de pai de vez em quando. Então eu subi na árvore, numa árvore que não podia subir. Aliás, era uma árvore que meu pai tinha plantado, era um flamboyant gigantesco na porta da nossa casa. E eu subi na árvore e meu avô então pegou o facão, veio com o facão na mão e deu uma lapada na minha perna. E eu disse: ele vai me matar, né? Aí eu subi na árvore. Aí ele começou então gritar e cortar o tronco da árvore. E eu disse: não vou, eu vou descer. Mas eu devia ser imperativo. Não sei. Vocês vão dizer aí depois, né? Então, é a geração dos smartphones nas mãos. Concordam? Tá tudo na mão aí, ó. Agora, inclusive enquanto eu estou falando, tem gente mexendo no celular. É verdade, é. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma câmera aqui e nós vamos colocar mais uns 5 diáconos lá atrás com um monte de câmeras, o VAR do culto. Aí enquanto o culto está acontecendo, os diáconos estão olhando, falam assim: o fulano de tal está com a câmera, está com o celular na mão, vai lá, pega e confisca. Hã? Joga lá, ainda joga lá na tela, né? Ao vivo e a cores. Então, é a geração que tecla lucidamente e compartilham tudo. Viralizam absurdos. Tem coisa que viraliza que você fala assim: não. 200 milhões de visualizações. Tem coisa que você fala assim: como é esse negócio? Como é que é possível esse negócio viralizar? Mas é verdade, viraliza. Porque tudo que acontece vai parar na rede. Então olha só, parafraseando o Jacó e o Esaú: vendem até o seu direito de primogenitura por um prato de Wi-Fi. Não é?
O direito de primogenitura aqui é o nosso prato de Wi-Fi. Quando eu chego no espaço, aliás, nós temos pensado que esse hall nosso aqui vai virar uma biblioteca, vai virar um espaço para os alunos chegarem, vai virar um espaço para ter alguém que vai chegar de tarde, está aqui próximo, quer vir estudar, um ambiente com ar-condicionado, ele chega, ele estuda. É a igreja. Nós precisamos receber essa garotada, nós precisamos ter um ambiente bom para eles, etc. e tal. Vai ter Wi-Fi. Mas nesse momento agora, por exemplo, a equipe lá da mídia tem um Wi-Fi próprio, que ninguém tem a senha, inclusive nem eu, não me peçam. Porque muitos dos adolescentes falam assim, qual que é a senha daqui do espaço? Eu não tenho essa senha, e nem quero ter. Porque a gente quer a senha. Mas em todo lugar que a gente vai tem um Wi-Fi, não tem? A gente já chega na parede assim, ó. Qual que é a senha mesmo aqui do Wi-Fi? Porque nós precisamos da senha do Wi-Fi. Então a nossa geração vende o direito de primogenitura por um prato de Wi-Fi. É assim. Deixa eu caminhar. Então, quem são essa geração que nós estamos falando aqui? É a geração do pós-web já, né? Aquela geração, antigamente a nossa internet era uma internet de escada, não era, pais? Meia hora para o negócio conectar. Agora não, é ultra. A internet agora é ultra, ela é de cabo óptico, aquele negócio assim, ó, já chega na sua casa assim, ó. Você não pode esperar muito tempo. Então é a geração dos pós-webs. Eles são dependentes da internet. Tudo é dependente da internet. É assim. As pesquisas já vão para casa com os menores, com os meus pequenos, os meus 2 filhos menores já. Eu estou falando dos 2 mesmo. Já vem uma informação da escola assim, ó, pesquise em tal lugar, né? Ou recorte revistas e jornais. Qual jornal? Qual revista? Se as revistas estão ficando cada vez mais escassas, se os jornais já nem estão sendo mais impressos, tá, ainda tem, logicamente, mas daqui a uns anos nós não vamos ter mais jornal impresso. Para quê? É tudo online. Então, qual é a única escapatória de fazer aquela pesquisa? Na internet. E aí, cada vez mais eles são dependentes da internet. Eles pensam rápidos. É um pensamento rápido. Enquanto eu estou falando aqui, o Jean já falou algumas vezes disso aqui. Enquanto eu estou falando, tem gente aqui pesquisando a respeito daquilo que nós estamos dizendo. Está com um negócio, vamos ver se esse pastor está falando aí, é verdade mesmo. Eles pesquisam rápido, eles têm um acesso rápido. Então, mas também é a mesma geração que se distrai na mesma proporção. Então assim, daqui a pouco eu tenho que parar de falar, porque a gente não aguenta muito falação. Vocês não aguentam muito. Né? Daqui a pouco já está distraído. Então se eu tenho que passar a mensagem, algo acontece com as crianças lá atrás, porque assim, a tia Nena tem lá 20 minutos para ela passar a lição, tudo e etc. O resto ela tem que arrumar um jeito de brincar com eles, porque eles não aguentam mais. 20, 30 minutos no máximo. Eu estava conversando com o Rose ontem, que ela passou 4 horas com as crianças, e eu falo, não sei como é que você ainda tem esse tanto de cabelo na cabeça. Né? 4 horas com as crianças lá atrás, tem que inventar coisa, um monte de coisa, exercício, atividades, etc, etc. Porque os nossos filhos não suportam mais. Alguém traz uma água para mim, por favor? Os nossos filhos não suportam mais. Então, eles distraem também na mesma proporção. Eles são apetitosos. Nós que estamos ali na cozinha, às vezes servindo, quando os adolescentes chegam, você pode preparar a concha. Prepara. 2 colheres de arroz é fichinha. É 4, 5. Eu não estou falando daquela pequena, estou falando daquela grande. O prato cheio de arroz. Pode preparar, porque eles comem muito. Bastante. Eu não sei o tanto que o Felipe vai comer. Se com 7 anos ele está comendo esse tanto, quando ele tiver 14, então, vai ser difícil. Eles comem muito, são apetitosos. Mas o apetite deles não está simplesmente na comida. O apetite deles são um monte de coisa. Eles querem um monte de coisa. Então, o Felipe brincou aqui na igreja, correu, jogou bola, ou foi para o futsal, jogou lá na escola o tempo inteiro. Quando chega em casa, chuta a bola.
Eu estava confessando isso no meu grupo de discipulado e abri o coração um dia desse, que cometi um ato insano um dia desse na minha casa, e eu sou pecador e eu tenho que confessar meus pecados. Então, lá em casa deve ter umas 10 bolas. E essa bola corre solta na casa. Chuta para lá, chuta para cá, chuta para lá, chuta para cá. E eu falei com o Felipe muitas vezes: filho, por favor, para essa bola, para essa bola. O jarro da mãe dele já quebrou, já não faz tempo, né? Essa bola, para essa bola, para essa bola, essa bola, essa bola. E um dia desses a gente não acorda todos os dias bem-humorado. Eu não sei, talvez você acorde todos os dias muito bem-humorado. Mas naquele dia eu não acordei bem-humorado. Um monte de coisa acontecendo na minha cabeça. Um monte de responsabilidades. A conferência chegando, um monte de coisa acontecendo. E o Felipe chutando bola. Felipe, para a bola. E ele não parou. Desobediência. Aí eu: me dá essa bola aqui. Só que eu já estava fazendo um almoço. E a faca estava perto de mim. E a bola veio e eu parti a bola no meio. Ele regalou o olho e correu para o quarto. Ele disse: eu sair daqui antes que meu pai vai rasgar eu, né? Não é só a bola. Aí eu contei lá no discipulado para os meninos. Aí um deles confessou. Ele diz: meu pai mandou comprar pão. Obrigado, meu irmão. Meu pai mandou comprar pão e eu fui. Aqui é rápido, irmão. Chega 2 ao mesmo tempo. Obrigado, Jadão. Aí o menino foi comprar. O pai mandou comprar pão. Ele foi comprar pão. Só que chegou lá, o álbum de figurinhas dele estava quase completo. E ele disse: eu vou comprar figurinha. Eu compro menos pão. Aí eu chego em casa e falo para meu pai que não tinha tanto pão e compro figurinha. E foi o que ele fez. Comprou menos pães e chegou em casa e o pai logo sacou que a mentira estava solta. Pegou o álbum de figurinhas quase completo e fez o quê? Tacou fogo na frente dele. Sabe aquele álbum de figurinhas da Copa? Que eu sei que os pais gostam também, né? Quase completo. Ele viu o álbum queimando inteiro. E isso marcou tanto a vida dele que até hoje ele lembra. Esse dia eu estava confessando lá no grupo de discipulado isso. Incentivado por mim, que estava dizendo que tinha rasgado a bola, né? Eu me arrependi, irmãos, de ter rasgado a bola. E falei isso para o Felipe, né? Depois: perdoa, papai, eu estava muito nervoso. Mas eu rasguei a bola. É a geração dos apetitosos, um monte de coisa. Joga bola, jogou, chega em casa, quer jogar mais, etc e tal. E depois vai para o videogame, na verdade, para o PS4, que é muito mais moderno, e etc, e etc, etc. Geração que tem um monte de coisa para fazer. Quais são os desafios? Primeiro, sentar vocês no banco da igreja. Olha o desafio dessa geração: sentar vocês no banco da igreja. Prestar atenção no sermão por meia hora. No meu caso aqui já vai para 25 minutos. Meia hora, está quase acabando o tempo. Porque vocês não aguentam mais de meia hora. E aí levar para uma atitude e para uma percepção. Nós vamos interagir e aceitar que eles estão usando essas modernas tecnologias, ou nós vamos insistir na nossa fita cassete. Quando eu estava preparando isso daqui, eu fiz algumas pesquisas assim. Aí eu vou colocar uma fita daquela, mas eu sei que você sabe qual que é. Aquela fita que você colocava e você rodava assim, ó, e não, aí você tinha que rodar ela com o dedo assim, né, para você poder chegar no ponto da música. É só eu, né, que lembro disso, né? É isso, muito bem. Rodava. A fita cassete. Nós vamos aceitar que não tem mais fita cassete, ou nós vamos entender que essa geração está aí, moderna, tecnologicamente falando. Nós precisamos compreender isso, irmãos. E aí eu vou fazer uma análise então das gerações e quem são eles. E para isso, eu pensei aqui em algumas coisas. A geração de 1960, rapidamente vou falar sobre elas, até 1980, é chamada geração X, formada pelos filhos da geração Baby Booms. Quem são esses Baby Booms aqui? Foi uma explosão de nascimentos que houve mais ou menos nesses anos aí, ó. Nasceu menino demais. Isso foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Muito menino. Eu acho que o Jadson estava nessa época, assim, né? Tantos filhos, assim, né? Reverendo Jean, é dessa época aí. Tantos filhos, né?
Nasceu muito menino, muito menino. Houve até controle de natalidade, né, Valdir? Controle de natalidade, porque não dava tanto menino nascendo. Então na China era assim, ó, nós vamos pagar para vocês não ter filho. E um salário bom, para parar um pouco de nascimento. Não vou falar disso porque gastaria um tempo maior. As características dessa geração aí: individualidade sem perder a convivência em grupo. Veja se isso é possível, né? Maturidade e escolha de produtos de qualidade. Começa já aquele negocinho de procurar as coisas com qualidade. Ruptura com as gerações anteriores. Começa a ver as primeiras rupturas. Maior valor a indivíduos do sexo oposto, né? Poderia falar sobre isso daqui, ó, com muito tempo, mas não é aqui que eu quero deter. Busca por seus direitos. Começa uma geração a gritar por aquilo que eles precisam fazer. Procura de liberdade. Geração que quer mais liberdade, quer sair, quer ficar sozinho, quer experimentar viagens e etc. Essa é a geração. Agora eu coloquei essa foto aqui de propósito. As próximas, eu coloquei aí, está errado. As próximas gerações debaixo de influência direta. Deixa eu chamar meu grupo de discipulado aqui. O Bruno, o Yuri, o Vinícius e o Tom. Vem cá, vocês 4. Eu disse para eles: vocês estavam aqui desde sexta-feira. Se vocês faltarem domingo de manhã, o nosso grupo de discipulado vai ser diferente. Vocês não faltem. Vai ter faca. Vem cá, o meu grupo de discipulado. Sobe aqui. Eu quero mostrar para vocês na prática o que vai acontecer. Sabe por quê? O Tiago não está aqui de manhã, mas o Marco Túlio está aqui. Daqui a pouco o Felipe vai ser discipulado, né? O Jean tem filha menina, então vocês não vão discipular a filha dele de jeito nenhum, né? Ele não vai deixar. Mas os pais que têm filhos pequenos, meninos, provavelmente esses rapazes serão os que vão discipulá-los daqui mais alguns anos. Eu tenho 48. O mais velho aqui é 22. 22, né? 21. Então, ó, vamos lá. Deixa eu só descrevê-los. O Vinícius cursa... Eles não sabem o que eu vou fazer. Eu falei: eu só tenho uma dinâmica para fazer e vocês fiquem atentos. O Vinícius cursa enfermagem, né? Talento gigantesco, molecada. Está indo muito bem no curso. Dedicado. Já fez alguns cursos na área, por exemplo, de radiologia, essas coisas todas. Ele saca. Tanto é que ontem ele falou a lista aqui, tudo, das células, ele sabe todas, tudo, também se não soubesse, viu, Jean? Mas tem muitos que não sabem, né? E são formados já. O Tom está terminando economia, inclusive já está fazendo investimentos na Bolsa de Valores. Estudando tudo, né? Então, ó, está terminando agora. Ótimo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Ele tá. Ulisses é um candidato. Currículo. Eles são solteiros, vírgula, né? Olha só, para a gente poder compreender isso, o Bruno faz engenharia de produção, está na metade do curso para frente, domina exatas, né? Muito bom. O Yuri está na metade do curso de física médica, né? Tem orado para Deus dar as direções daqui para frente. Então, todos esses rapazes, exceto o Yuri e o Tom, os outros dois estão orando pelas princesas, né? Viu, Ulisses? Olha só, olha a geração que eu estou discipulando. Esses meninos pensam muito na frente. Vocês não têm noção, porque é a primeira experiência que nós estamos tendo de discipular jovens, assim, tão jovens quanto esses.
os que foram discipulados, talvez antes um pouquinho, alguns mais novos, mas eu não sei, Jean, talvez os mais novos são esses, né? 21, 22, 21, 21, que foram mais, na mesma idade, talvez. Então assim, então a Anaí sabe do que eu vou falar. O desafio da conversa no discipulado que nós temos. Eu não vou falar aqui, logicamente, não vou expor nenhum deles, né? Mas assim, discipular essa molecada tem sido para mim um privilégio. E eu vou dizer por quê. Porque eu aprendo muito com eles, mas eu tenho que desafiá-los a viver o discipulado e a vida no discipulado, no dia a dia, com muita força, com muita dedicação. Eu tenho que puxar a orelha, eu tenho que contar às vezes para eles o que se passa comigo. Tipo assim, em casa teve uma briga de casal. Ou vocês casais não tem discussão de casal? Não, né? Hiromassa, nunca brigou. Então, o desafio de chegar para eles e falar assim, ó, é isso. E, ao mesmo tempo, dizer para eles assim, ó, mas casamento é bom. Porque eles podem olhar para mim e falar assim, então não quero casar mais não. Isso aí acontece. Eu não quero casar mais não. Então, é o desafio de prepará-los também para que daqui mais alguns anos eles discipulem, viu, Neto? O Pedro, o Lucas. Possivelmente eles, o Vinícius já está cuidando dos filhos de vocês lá atrás. E diga-se de passagem, muito bem, né? Chamado lindo, né? Mas eles são os homens que estão, e eu trouxe eles para cá. Eu poderia trazer um monte de jovens para cá, chamá-los aqui e colocar os valores que vocês têm. Mas eu escolhi o grupo de discipulado para dizer assim, ó, quão privilégio é, e dizer para vocês, discipular vocês, andar com vocês, perceber o coração de vocês e saber onde vocês estão, e saber a tamanha influência que vocês vão ter na geração que vem pela frente, porque eles todos são do final do século XIX, do século XX para o início do XXI, final do século XX para o início do XXI, 98, 97, tem alguém de 97? 96? 96 para cá. Olha os desafios. Obrigado, era só isso, mais nada. Palmas para eles. O Tom, o Vinícius, o Bruno, o Yuri são o retrato dessa geração que nós estamos mostrando para vocês, que precisam todos os dias lidar com um monte de situações. Vem então a geração de 1980 a 2000, que é a chamada geração Y, formada pelos filhos da geração X e os netos das Baby Booms. Então, esses meninos aí, ó, são a geração Y. Agora, eles são filhos da geração X e netos das Baby Booms. Que olha como eles são. Não tem muito tempo para um monte de coisa. Não temos muitos conceitos dessa geração, a não ser que nasceram em um mundo da internet, dominam muito bem, dos e-mails. Sabe aquele negócio de escrever cartinha? Não tem mais. O negócio deles é e-mail. Ou seja, eu tenho que me adaptar à vida deles. Por exemplo, as nossas devocionais que eles recebem lá no nosso grupo de discipulado, nós temos um grupo. No nosso grupo de discipulado, eles recebem devocionais todo dia. Agora eu tenho que ter o desafio de saber como aplicar essas devocionais na vida deles. Então, as redes de relacionamento, como eu vou me relacionar com esses moleques? Como eu vou entender a cabeça deles? Como eu vou saber da crise deles com a faculdade? Como eles estão lidando com essas crises? Os recursos digitais, que são gigantescos nas mãos deles. E aí a geração Y, então, tem essas características. Estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata, preferem computadores a livros, preferem e-mails a cartas, digitam ao invés de escrever, vivem em redes de relacionamento, compartilham tudo dos seus dados. Eu preciso ensinar para eles.
que às vezes eles estão em risco com um monte de coisa. E estão sempre em busca de novas tecnologias. E finalmente, a geração Z, e assim eu parto para o final, ao contrário das nomenclaturas, o que dizem é que a geração Z não é filha da Y. Indica uma geração de indivíduos preocupados cada vez mais com a conectividade. Não mais computador, agora dispositivos móveis, que é os celulares. A noção do grupo passa a ser virtual. E cada pessoa tem o seu equipamento. TV, videogame, celular, JBL, dentro do quarto. Antes, o som era compartilhado. Agora não mais. Cada um tem a sua TV dentro do seu quarto. É um desafio para nós educarmos essa geração. E o importante é você perceber que antes a TV ficava na sala. Era o agrupamento coletivo, agora não mais. Então eu coloquei aqui um mapa da geração X, a alfa, melhor dizendo, para dizer que os estudiosos estão dizendo que nós estamos agora na geração alfa. E a geração alfa é porque o nosso alfabeto já terminou. Z. Então está começando agora uma outra geração. E se esses meninos que eu apresentei aqui em cima têm um domínio de tantas coisas com tanta rapidez, eu fico imaginando como vai ser o João Pedro, como vai ser a Alice, como vai ser o Felipe, como vai ser o Lucas, daqui a alguns mais anos. Como é que nós vamos lidar com essa molecada? Livres, versáteis, questionadores, hiperconectados, não é mais conexão, hiperconectados, interagem no mundo através da tecnologia. Então, como é que nós vamos lidar com essa molecada? Dizem que a geração alfa, ela é então de 1990 para cá, né? E aí a coisa. Então, para aplicar isso daí, tudo que eu falei, como é que nós vamos lidar com eles? Primeira coisa, seja bíblico. Deixa eu dizer uma coisa, esses meninos são questionadores. Nós temos que lidar com eles na altura daquilo que a Escritura ensina. Ensina a Bíblia. Eu me lembro que no departamento infantil antes, mesmo que eu entrei muito tarde para ajudar, os meninos decoravam muitos versículos bíblicos. Tinha guerrinha, disputa de versículo bíblico. Nós precisamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Segundo, interaja com eles. Conversa. Fala com eles de assuntos. Eles sabem conversar sobre tudo. Essa molecada conversa sobre tudo. Desde o genoma tal até a guerra tal. Eles sabem conversar sobre essas coisas. Fale, não tenha medo de conversar com eles abertamente. Fala sobre sexualidade, fala sobre as vontades, fala sobre masturbação. Fala, conversa, senta com seu filho e conversa com ele. Fala sobre a menopausa, fala sobre a menstruação, fala sobre tudo. Conversa com esses meninos, não deixa o mundo conversar com eles. Fala sobre namoradas, conversa, senta na frente, papai e mamãe, conversa. Seja atual, pelo amor de Deus. Não vá conversar com seu filho sobre, sei lá, um assunto X, vindo lá da sua época. No caso, por exemplo, da fita cassete. Não dá. Seja atual. Conversa com atualidade sobre as coisas. Use as redes sociais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que aprender a lidar com as redes sociais. Se você não sabe, comece a aprender rápido. Porque eles estão lá na rede social. E eles sabem mexer nelas. E eles sabem postar. E algumas vezes eles falaram para você, não sabe nem tirar uma selfie, né? Porque às vezes nós não sabemos mesmo. Eles têm um modo de tirar selfie. Trata direito isso com eles. Saiba usar, aprenda. Se você não sabe tirar uma selfie, faça um curso. Como tirar uma selfie. E não é paia. Não vai ser brega você tirar uma selfie, viu? Porque é isso mesmo. Eles sabem fazer isso. Quinto, seja autêntico e pessoal. Fale o que você está sentindo. Não tenha medo de falar o que você está sentindo.
haja com autenticidade com essa molecada. Seja storytelling. O que é isso? E aí você pensar assim, ó, você contar uma história real, história e contar, ou seja, a junção da palavra, ela é um novo método de marketing. E o método de marketing é você saber alcançar essa geração, oferecer para eles o que eles mais precisam. As redes sociais já fazem isso conosco. Alguma vez talvez você pensou assim, ó, parece que o meu iPhone está ouvindo o que eu estou pensando. Porque você está pensando tipo assim, eu preciso fazer um clareamento dental. Aí de repente aparece na história assim, ó, para você, uma empresa oferecendo clareamento dental. Aí você pensa assim, não, eu preciso fazer uma viagem. Eu estou uma viagem dos sonhos. Aí aparece lá na sua história um pacote de viagem. Parece que eles... Mas na verdade, é que você expõe muito as coisas que você pensa. Então, você já vai dando dicas daquilo que você está fazendo. É isso. Seu iPhone não está ouvindo, porque eu me lembro que os meus amigos lá do seminário diziam assim para mim, as nossas canetas, elas são extraterrestres, principalmente as canetas verdes, as Bics verdes, e são mesmo, viu? As Bics verdes são extraterrestres, por isso que elas estão tão assim, escassas, né? Mas elas já foram mais. Então elas param, elas ouvem a sua... Estou brincando, irmãos, não tem nada de extraterrestre, isso é conversa, né? Mas todo lugar que você vai tem uma Bic, né? Tem um aí no seu bolso agora? Está ouvindo o que você está falando, né? Então conte histórias. Invista nos sentidos. Quando eu pensei nisso, envolva a sua geração. Por quê? Relacionamento, amizade. Seja amigo do seu filho, seja amigo dessa geração. Invista nessa relação, invista no cuidado com eles, envolva essa geração, cuide deles. Apesar de todas essas abordagens que eu dei aqui, essa geração tem um monte de coisa para nos ensinar. E eu tenho que aprender a me conectar com eles. E assim eu encerro.